O programa Saber Direito desta semana é com a professora Mariana Maranhão. O curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou a professora Mariana Maranhão. Vou estar com vocês nessa semana abordando sobre as aposentadorias do RGPS. E nessa semana vamos ter algumas aulas primeiramente sobre os benefícios do RGPS, a aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição e o famoso fator previdenciário, e também vamos abordar outros institutos relacionados à aposentadoria por tempo de contribuição. Na aula de hoje, primeiro vamos abordar os benefícios do RGPS. Mas para sabermos o que é RGPS, precisamos entender o que dispõe a nossa Constituição sobre os regimes previdenciários. E o que é um regime previdenciário? Para ser regime de previdência social, tem que ter, ao menos, recursos próprios, uma população definida, a administração própria e garantir pelo menos 2 benefícios, que são as aposentadorias e a pensão por morte. Na nossa Constituição Federal, nós temos 3 regimes previdenciários. O primeiro deles é o regime próprio, que está no artigo 40 da Constituição. O segundo é o regime geral de previdência social, que está no artigo 201. E o terceiro é o regime complementar, que dispõe no artigo 202 da Constituição. O regime geral, que está no artigo 201, é o famoso INSS que nós conhecemos. Nesse regime, nós sabemos que ele é público, obrigatório e ele é um regime de caixa que é vinculado ao trabalho. No geral, aqueles que trabalham para as empresas privadas e aqueles que optam por contribuir como facultativos são filiados a esse regime geral de previdência social, que nas aulas durante essa semana vamos utilizar a sigla RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Lembrando também que aqueles trabalhadores das empresas públicas de economia mista, os comissionados, os eletivos e os temporários do poder público também têm que estar vinculados a esse regime geral de previdência social. Lembrando que o vínculo a esse regime geral, ele é um vínculo automático. No momento que você trabalha, você está vinculado a esse regime geral. Uma outra questão que é importante a gente tratar, na Constituição trata a respeito do regime próprio de previdência social. Que regime próprio é este? É aquele que é dos servidores públicos, os concursados, que quase todos os entes federativos já possuem o seu próprio regime próprio. Mas uma questão que a gente tem que destacar é que alguns municípios não têm esse regime próprio. Então, para onde eles contribuem? Para o regime geral de previdência social. Na ausência do regime próprio, eles têm que contribuir para o regime geral de previdência social. O regime próprio, ele também está vinculado ao trabalho. E ele também é um regime de caixa. O que significa ser regime de caixa? Trata de um regime intergeracional, contábil, de repartição e solidário. Então, é de uma conta única, onde o regime de arrecadação são de prestações definidas. Uma curiosidade que nós temos quanto ao regime próprio e o regime geral, que é diferente do regime geral, é que os aposentados no regime próprio, eles contribuem. E isto, na nossa Constituição, foi oriundo da emenda 41 de 2003, onde se estipulou que os aposentados e pensionistas devem continuar contribuindo para o regime próprio. Então, os servidores públicos, mesmo quando aposentados ou pensionistas, eles têm que continuar contribuindo para o regime próprio de previdência social. Então, nós tratamos já do regime geral, em breves palavras, e do regime próprio. E vamos tratar do último regime, que é o regime complementar. O regime complementar, ele está no artigo 202 da Constituição. E ele sofreu muitas alterações com a emenda 20 de 98. Por quê? O que é o regime complementar? Ele tem um caráter facultativo, contratual, autônomo, onde as características das contribuições é que ele se trata de grande maioria por capitalização, ou seja, depende do esforço contributivo do contribuinte. Então, de acordo com o que ele vai contribuindo, maior vai ser o seu benefício. E, como o próprio nome diz, o regime complementar ele tem um caráter de complementação
da renda daquele a quem é filiado. Uma outra característica que nós temos é que o regime complementar pode ser de dois tipos: o regime complementar fechado e o regime complementar aberto. O regime complementar fechado é regulado pela Lei Complementar 108, de 2001, onde a característica dele é que ele é sem fins lucrativos e são planos coletivos para a cobertura dos profissionais vinculados ao trabalho. O ano passado, nós tivemos a recente criação da FUNPRESP, que é o regime complementar dos servidores públicos federais, que, pela Lei 12.618, seria um regime complementar fechado dos servidores públicos federais, que teve muita alteração aos novos servidores, aqueles que ingressarem recentemente no concurso público. A Previ é uma outra espécie de previdência complementar fechada, que é vinculada ao Banco do Brasil. A FUNCEF é outra espécie que é vinculada à Caixa Econômica Federal, a Petros, da Petrobras, Postales, dos Correios, e nós temos outras espécies, mas nesse momento nós já conseguimos exemplificar alguns. Outra espécie de previdência complementar é o regime aberto. O regime aberto, ele tem a Lei Complementar 109 de 2001 e ele é diferente do fechado pela seguinte característica: o regime aberto, ele é com fim lucrativo, ou seja, geralmente ele está vinculado a uma instituição financeira. É aquele pela qual você pode comparecer ao banco qualquer, fazer sua previdência complementar. Inclusive, para uma criança recém-nascida, você já pode ter uma previdência complementar. Então, qualquer cidadão pode aderir. E ele, curiosamente, é o único que não está vinculado ao trabalho. Então, é o único regime que não tem vínculo com o trabalho. E uma outra característica que é um tanto quanto antagônica: a pessoa não precisa contribuir para o RGPS para contribuir para uma previdência complementar aberta. Então, ela pode ter única e exclusivamente a previdência complementar aberta. Diante do que nós já abordamos, nós vamos tratar nessas aulas durante essa semana, especialmente sobre o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. E é interessante nós lermos nesse momento, para não perdermos o contato com a nossa Constituição, o artigo 201 da Constituição, onde dispõe o seguinte: a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá nos termos da lei a... E aí vai elencar muitos incisos de que esse regime geral irá cobrir. Mas antes da gente saber quais são os benefícios, quais são as prestações desse regime geral, é importante a gente saber quem são os beneficiários do RGPS. E neste momento é necessário nós irmos para a Lei de Benefícios da Previdência Social. A Lei de Benefícios da Previdência Social é a Lei 8.213 de 91. E, a título de conhecimento, as leis principais que dizem respeito ao regime geral são a Lei 8.212 de 91, que vai tratar a respeito do custeio previdenciário, e a 8.213 de 91, que vai tratar a respeito dos benefícios previdenciários. A Lei 8.213, no seu artigo 10, dispõe o seguinte: os beneficiários do regime geral de previdência classificam-se como segurados e dependentes, nos termos da seção 1 e 2 deste capítulo. Então, quem são os beneficiários do regime geral de previdência social? Os beneficiários, eles são de duas espécies: os segurados e os dependentes. Quem são, então, essas pessoas? São pessoas naturais que vão fazer jus ao recebimento das prestações previdenciárias no caso de serem atingidas de alguns dos riscos sociais previstos em lei. E neste momento já escutamos uma nova palavra. O que é risco social? Risco social é algo que tem que estar na nossa mente sempre quando lembrarmos de regime previdenciário. Por quê? Regime previdenciário, ele tem uma característica de seguro, um seguro social. E essa palavra risco, ela vem lá do direito securitário privado. Então, a gente tem que ter em mente essa ideia de risco social. Mais para frente, nós vamos tratar a respeito de quais são os riscos sociais, mas é importante a gente já se familiarizar com esse termo risco social.
diante do que vimos, que o artigo 10 trata a respeito dos beneficiários do regime geral de previdência social, que são de duas espécies, os segurados e os dependentes. Vamos tratar primeiramente quanto aos dependentes do RGPS. Quem são os dependentes? Os dependentes, o artigo 16 da Lei 8.213 dispõe que são dependentes. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. São três espécies, vamos destacar. Inciso 1, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. Inciso 2, os pais. Inciso 3, o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. Nessas três categorias de dependentes, é importante a gente destacar o seguinte. Uma categoria, o inciso 1, ele exclui o inciso 2. Ou seja, se eu tiver esposa, esposo, companheiro ou filho menor de 21 anos, meus pais não têm como ser o meu dependente. E é ao contrário do que acontece muitas vezes nas previdências complementares. Porque nas previdências complementares eu posso listar quem são os meus dependentes. Então eu posso ter um rol de listar quem serão os meus dependentes, incluindo inclusive os pais, a esposa e os filhos. Mas aqui no regime geral, na lei dispõe que caso tenha algum dependente numa categoria mais favorável do que a outra, que seria o inciso 1, é favorável ao 2 e 3 e o 2 ao 3, você não terá como cumular esses dependentes. Uma característica que nós temos aqui quanto aos dependentes, que é importante a gente tratar, especialmente das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à união homoafetiva. Porque os companheiros homoafetivos são dependentes do regime geral de previdência social. E uma outra característica que tem geralmente chegado à justiça é o mesmo nível entre a esposa e a companheira. Já tem algumas decisões que se coloca na mesma situação a esposa e a companheira, que seria a amante fixa, usando uma terminologia do que seria essa companheira para concorrer nas mesmas categorias da esposa. Uma outra característica que muitas vezes nos confunde, porque antes no Código Civil de 16, o menor era aquele até 21 anos. Nós tivemos alteração em 2002 que colocou como menor até os 18 anos. Mas isso não alterou a lei da Previdência. Hoje, o filho ele pode ser um dependente até os 21 anos. Isso não significa que quando completar os 18 anos, ele já tem maioridade civil, mas ele ainda pode ser também dependente do RGPS de algum segurado. Então, nós temos aqui as três categorias dos dependentes. E é importante a gente, então, lembrar que nós temos a categoria quanto aos beneficiários do RGPS. Nós temos os segurados e os dependentes. Já vimos quem são os dependentes. E agora, nesse momento, nós vamos ver quem são os segurados. E nós temos uma pergunta de aluno quanto a essa questão. Olá, professora. Meu nome é Gergiane Soares e a minha dúvida é: quem são os segurados do RGPS? Diante da pergunta da aluna, quem são os segurados do RGPS, neste momento nós temos que ler o artigo 11 da nossa Lei 8.213. O artigo 11, ele vai tratar que são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. E logo em seguinte, o artigo vai tratar o próximo artigo com relação aos segurados facultativos. Porque quem são os facultativos? É aqueles que não precisam contribuir de forma obrigatória, que está lá no artigo 13. É segurado facultativo o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11. Então, aqui, nós temos dois artigos tratando quanto aos segurados do RGPS, que foi a pergunta da aluna. Então, precisamos lembrar que existem segurados obrigatórios, que estão elencados no artigo 11, e segurados facultativos. Vamos ver quem são os segurados obrigatórios. É importante a gente lembrar
que o segurado obrigatório, os incisos do artigo 11, vão elencar 5 categorias de segurados obrigatórios. A primeira delas, o empregado. A segunda, o empregado doméstico. A terceira categoria, o contribuinte individual. A quarta, o trabalhador avulso. E a quinta categoria é o segurado especial. E agora nós vamos tratar brevemente de cada uma dessas espécies de segurados obrigatórios. Lembrando que são 5 espécies que existem. E quem são os segurados obrigatórios, então? Nós sabemos que o segurado obrigatório é aquele que, pelo simples fato de exercer algum trabalho remunerado, isso é determinante para obrigá-lo a filiar-se ao regime geral de previdência social. Então, o segurado obrigatório está vinculado ao seu trabalho. Então, sua admissão à previdência social não é deixada à sua escolha, sendo-lhe imposta por lei. Então, por isso que no artigo 11 elenca 5 espécies de segurados obrigatórios. O primeiro deles são os empregados. Os empregados já perfazem um total de mais de 30 milhões de CTPS assinadas no Brasil. Isso, então, o inciso 1 vai falar que os empregados são segurados obrigatórios do RGPS. E ele tem 10 incisos que elenca quem são esses segurados obrigatórios. Vamos voltar aqui na legislação e ler quanto à primeira situação. Inciso 1. Como empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Os 10 incisos da Lei 8.213 vai tratar de quem são os empregados, que são a grande maioria que se encaixam nessa situação. Então, uma pessoa que tem uma CTPS assinada, ou talvez até não tenha, porque infelizmente a gente sabe que no Brasil algumas pessoas não têm a carteira de trabalho assinada pela empresa, mas se exerce uma situação de subordinação, muito semelhante ao conceito de empregado lá da CLT, ele tem esse vínculo como obrigatório em virtude de ser empregado. Então, ele é um segurado obrigatório ao regime geral de previdência social. A segunda espécie de segurados obrigatórios são os empregados domésticos. Quem são os empregados domésticos? Uma característica que nós temos que ler aqui, que na lei dispõe no inciso 2, o seguinte: são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 2, como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial dessa, em atividades sem fins lucrativos. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que o empregado doméstico não é só aquela pessoa que está restrita à sua atividade dentro de casa, porque algumas vezes o motorista particular, ele é um empregado doméstico, outras vezes o motorista de avião particular, ele também é empregado doméstico. E uma característica que nós temos que ter aqui também é que o empregado doméstico, ele diferencia do empregado normal, principalmente porque não tem fim lucrativo na atividade que ele realiza. E aí, algumas vezes, nós temos visto alguns problemas no que diz respeito à justiça do trabalho. Por quê? Talvez a pessoa trabalhe na sua casa há vários anos. Isso aí é comum, eu, enquanto advogada, ver situações nesse sentido. E aí, trabalhou lá 20 anos na sua casa. E, de repente, resolveu sair. Só que desses 20 anos, 5 anos, ela estava trabalhando com você, que faz um lanchinho para vender nas repartições públicas. A gente sabe que existe muito essa figura de vender lanches em repartições públicas. E o que acontece nessa situação? Aquela empregada doméstica vai falar assim, ó, eu não trabalhava sem fim lucrativo. Por quê? O trabalho que eu fazia, os bolos que eu fazia, os pães de queijo que eu fazia lá no ambiente residencial, a minha senhora, para a qual eu trabalhava, ia vender. Isso é sem fim lucrativo? Não. E aí aqui nós vamos ter um grande problema quanto a isso. Não só no que diz respeito à contribuição previdenciária, mas também ao vínculo empregatício dessa pessoa. Porque se ele não é empregado doméstico, se a atividade que ele realizava tinha fins lucrativos, então ele tem que ser enquadrado como empregado. Até o presente momento, a lei do empregado doméstico não
ainda foi aprovada, porque a gente sabe que tem um projeto de lei para qual vai ser obrigatório o pagamento de FGTS, horas extras e outras coisas. Mas até o momento o empregado doméstico ele não tem direito a isso. Ele não tem direito ao FGTS, não tem direito à hora extra. Então, se eu desvinculo essa característica de empregado doméstico e enquadro como empregado, nós temos aí um grande problema que tem, infelizmente, enchido muito as demandas trabalhistas a nível de justiça do trabalho. Justamente porque a lei da Previdência ela é muito clara ao falar que, para ser empregado doméstico, não pode ter fim lucrativo. Então, já vimos as duas primeiras espécies, que são os empregados e os empregados domésticos. A terceira espécie de segurado obrigatório. Quem são eles? Os segurados obrigatórios, na sua terceira espécie, está lá no inciso 5. Professora, mas a gente leu o inciso 1 e o inciso 2. Por que pulou para o 5? Porque o inciso 3 e o 4 foi revogado. Porque antigamente existia a figura do autônomo. O autônomo hoje ele foi incluído nessa figura do contribuinte individual. E o contribuinte individual ele está aqui no inciso 5. A linha A fala a seguinte situação. A pessoa física, proprietária ou não, que explore atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados, por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses do parágrafo 9º e 10 desse artigo. Então, a primeira pessoa que é enquadrada como contribuinte individual são os fazendeiros. Por que os fazendeiros são enquadrados? Porque eles têm empregados. Talvez você tenha um sítio de passear nos finais de semana. Se você tiver um empregado ali que mantém o famoso caseiro, você já vai ser incluído como um contribuinte individual de caráter obrigatório. A segunda espécie, elencada na lei, é a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral. Então, o contribuinte aí é o garimpeiro. Então, o contribuinte individual está incluído o garimpeiro. A linha C trata do ministro de confissão religiosa. A linha E vai tratar de pessoas que trabalham no exterior para organismo oficial internacional. E quem é geralmente os famosos autônomos que ainda nós conhecemos? É a linha G, que diz o seguinte: quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. Então, nós temos o quê? Nós temos aquela pessoa que não tem vínculo propriamente com uma empresa, mas presta serviços em vários lugares. Aí nós vamos conseguir elencar o eletricista que vai na sua casa, o encanador, aquelas pessoas que trabalham em serviços gerais. Então, ele não tem um vínculo direto, mas com alguma empresa, mas ele presta serviços a várias pessoas ou até mesmo empresas. E a linha H elenca como contribuinte individual a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Quem são esses? São a maioria das profissões que nós temos hoje na atualidade de prestação de serviço, que são os contadores, os advogados, médicos. Eles vão prestar serviço, uma pessoa física exercendo por conta própria atividade econômica de natureza urbana, que pode ter fim lucrativo ou não. Então, nós temos aqui a figura do contribuinte individual. Então, é a nossa terceira espécie de segurado obrigatório do regime geral de previdência social. A quarta espécie está elencada no inciso 6 do artigo 11. Essa quarta espécie, ela muitas vezes não é muito conhecida, porque são os trabalhadores avulsos. Quem são os trabalhadores avulsos? Os trabalhadores avulsos são aqueles que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei 8.630 de 93 ou do sindicato da categoria. Essa situação de trabalhadores avulsos é muito comum a nível dos portos no Brasil. Por quê? Nos portos nós temos os órgãos gestor de mão de obra que intermediam o trabalho. Nós vamos lá ter os estivadores,
os carregadores. E essas pessoas, elas não têm um vínculo direto com o porto. Ele vai ter um vínculo com o órgão gestor de mão de obra, que vai, então, caracterizar essa figura do trabalhador avulso. E fala também a nível de sindicatos. Então, isso também acontece muito a nível rural. Sindicato da cafeicultura. Então, vai ter trabalhadores que são vinculados a um sindicato e vai ser a intermediação do seu trabalho vai ser através daquele sindicato. Então, nós temos aqui a nossa quarta espécie de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, ou RGPS. E a nossa última espécie de segurado obrigatório são os segurados especiais. Quem são os segurados especiais? Como o próprio nome diz, eles são especiais. O artigo 11, inciso 7 da Lei 8.213 de 91, vai tratar a respeito deles. Mas eles são conhecidos como os trabalhadores rurais. Quem são esses, então? Vamos ler lá no artigo 11, inciso 7, que vai tratar a respeito do segurado especial. Inciso 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, próximo a ele que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de, alínea A, produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgados, comodatário ou arrendatário rurais que explore a atividade de agropecuária, seringueiro. O pescador artesanal ele é incluído na linha B e o cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade, a este equiparado. Então, uma característica que nós temos aqui do segurado especial, que ele é para toda a família. Então, todo aquele trabalhador rural, inclusive a esposa e seu filho maior de 16 anos, é incluído como um segurado especial. Então, algumas vezes você vai lembrar por que ele é um segurado especial, inclusive porque vai ter uma característica quanto à sua forma de contribuição diferenciada das demais. Então, vimos os segurados obrigatórios que, então, do RGPS são de 5 espécies. Lembrando, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Então, nós temos aqui as nossas 5 espécies de segurados obrigatórios. Uma característica que nós já tratamos, então, dos segurados obrigatórios. Quem são, então, os segurados facultativos? Os segurados facultativos é aquele que, maior de 16 anos, não seja obrigado a contribuir ao RGPS. Então, é por exclusão. Se ele não é segurado obrigatório, ele pode optar por contribuir ao RGPS na qualidade de facultativo. Uma curiosidade que nós temos é que, apesar do artigo 14 da 812 e o artigo 13 da 813 falar que são os maiores de 14 anos, em virtude das mudanças constitucionais, hoje só pode ser segurado facultativo aquele maior de 16 anos, não mais o de 14. Então, não houve alteração expressa na lei, mas existe aqui uma alteração tácita, em virtude da Constituição dispor que hoje só pode ser trabalhador, pode ser só segurado facultativo o maior de 16 anos, não podemos mais vincular de forma facultativa ao regime geral com 14 anos, e sim apenas com 16. Então, o segurado facultativo, ele serão aquelas pessoas como a dona de casa, o estudante, o estagiário, o síndico não remunerado. Então, várias pessoas que não estão vinculadas a um trabalho, mas optam por contribuir ao RGPS. Então, para poder ter suas garantias para temos aí os segurados do RGPS. Então, lembrando, nós tratamos no início da aula sobre os beneficiários. Os beneficiários eles vão se dividir em 2 espécies, nos segurados e nos dependentes. Lembrando que os segurados, eles se dividem em segurados obrigatórios e segurados facultativos. Então, temos aqui os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Neste momento, nós vamos tratar, depois de tratar quanto
regimes, ao regime geral, vamos tratar quanto às prestações do regime geral. As prestações do regime geral podem ser de duas espécies. Podem ser tanto benefícios quanto serviços. E o que nós temos aqui? Primeiro, vamos ler no artigo 18 da Lei 8.213, de 91. Artigo 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefícios e serviços. E nós vamos ver que o inciso 1 e 2 tratam dos benefícios previdenciários e o inciso 3 vai tratar dos serviços que são dispostos. Então, nós temos aqui as prestações previdenciárias divididas em benefícios e serviços. Primeiro, como que eu vou diferenciar os benefícios dos serviços? Os benefícios são prestações pecuniárias, ou seja, são pagas em dinheiro, pagas somente uma vez ou pagas de forma continuada. Enquanto que os serviços são prestações não pecuniárias. E quais são os dois serviços que são elencados no artigo 18? O serviço social e o serviço de reabilitação. Então, não existe um pagamento em dinheiro, e sim é uma prestação de serviço que o regime geral coloca à disposição do segurado e dos seus dependentes. Então, temos aqui os benefícios e os serviços. E, nesse momento, é importante a gente puxar uma segunda pergunta do aluno. Olá, professora. Meu nome é Lucas Silveira e gostaria de saber quantos são os benefícios do RGPS. O aluno nos pergunta quantos são os benefícios do RGPS. Relembrando, então, eu estava tratando sobre as prestações previdenciárias, que são de duas espécies, benefícios e serviços. Os serviços nós já tratamos que são aquelas parcelas que são prestações de serviço do regime para os seus segurados e dependentes, que são o serviço social e a reabilitação. E aí, agora, respondendo a pergunta do colega, do aluno, ele coloca quantos são os benefícios do regime geral de previdência social. Eu tenho certeza que muitos de nós não sabemos responder essa pergunta. Totaliza-se em 10 benefícios previdenciários. Nós só lembramos das aposentadorias, mas o regime geral de previdência social nos disponibiliza 10 benefícios previdenciários, que são de extrema importância para o segurado. E quais são esses benefícios previdenciários? Ele vai dividir de duas espécies, quanto ao segurado e quanto aos dependentes. Para o segurado são 8. Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente. E quanto ao dependente, nós temos duas espécies, pensão por morte e auxílio-reclusão. Então, nós totalizamos os 10 benefícios previdenciários que o colega perguntou. Quantos são os benefícios previdenciários? Nós temos, então, 10 benefícios previdenciários. Olha a importância de você ser vinculado ao regime geral de previdência social. Então, temos, no total, 10 benefícios, 8 para os segurados e 2 para os dependentes. Destes 8 espécies para os segurados, 4 são as aposentadorias, que é o objeto do nosso estudo nesse curso. Então, a partir da próxima aula, nós vamos estudar cada uma das espécies de aposentadoria. O que é interessante a gente tratar? Que qualquer benefício previdenciário, como eu já disse, ele está vinculado à ideia de risco social. Então, o objetivo das prestações previdenciárias é sempre a garantia da subsistência dos beneficiários, seja através da indenização quando ocorrer um risco social, o qual diminuiu ou eliminou a possibilidade de autossustento. Então, no momento, para que servem os benefícios previdenciários? É um momento de acolher tanto o segurado como os seus familiares no momento de dificuldade. Por quê? Nós sabemos que no momento que a pessoa está doente, ele não tem como trabalhar para se sustentar. Então, existe o benefício do auxílio-doença para essa situação. No momento que a mulher está
depois de 9 meses de gestação, ganhou o neném. Ela tem como voltar imediatamente para o trabalho? Não. Existe o benefício previdenciário do salário maternidade que dá uma garantia para aquela mulher durante 4 meses para que ela possa cuidar de si mesmo, bem como do seu bebê. Então, o risco social é essa ideia de você cuidar do segurado e dos dependentes no momento de ausência de próprio sustento. Então, teve um momento que a pessoa faleceu. Existe o benefício previdenciário para os dependentes da pensão por morte. Nós temos, que muitas vezes é criticado até a nível da internet, o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, muitos criticam. Ah, mas o bandido está lá na cadeia e ainda vai receber o auxílio reclusão? O auxílio reclusão não é para o segurado, e sim para o dependente. Então, é para a família daquela pessoa que está reclusa poder, se ele era um provedor, se ele tinha uma receita antes de ser preso, então a família vai receber esse benefício. Mas uma observação que nós temos que não são todos que receberão, serão só os de baixa renda. Então, os crimes de colarinho branco, com certeza a familiar não vai receber o auxílio reclusão. São os de baixa renda que têm direito ao auxílio reclusão. E lembrando também, que a gente já viu da ideia, não é qualquer um que vai receber o auxílio reclusão. Ele tem que ser, antes de ser preso, ele já tinha que ser segurado da Previdência Social. Então, nós temos aqui os benefícios previdenciários, que são 10 benefícios previdenciários, tratando, então, de situações de risco social do segurado. Então, na aula de hoje, nós vimos sobre os benefícios do RGPS. Relembrando, então, a nossa aula do dia de hoje, primeiramente, nós tratamos dos regimes previdenciários, que são de 3 espécies de acordo com a nossa Constituição Federal. Lembrando do artigo 40, que trata a respeito do regime próprio de previdência social, do artigo 201, que vai tratar a respeito do regime geral de previdência social, e do artigo 202, que trata do regime complementar. Então, nós temos os 3 regimes previdenciários. Lembrando que para ser um regime previdenciário, ele tem que ter população definida, administração própria e garantir ao menos 2 benefícios, que seriam as aposentadorias e as pensões. Então, essa foi a primeira parte da aula, que tratamos a respeito dos regimes previdenciários. Já no segundo momento, nós fomos estudar sobre o regime geral de previdência social e quem são os beneficiários desse regime. Aí, nesse momento, nós tratamos dos segurados e dos dependentes. Lembrando que os dependentes são em 3 rolos, que primeiro vai começar pelo esposo, companheiro ou filho menor de 21 anos, segundo rol, os pais, e terceiro, o irmão não emancipado menor de 21 anos. Lembrando que o primeiro exclui o segundo, então se eu tiver uma esposa, não pode entrar os meus pais na minha relação de dependentes. Então, esse foi a segunda parte que nós tratamos quanto aos dependentes. No próximo momento, nós tratamos quanto aos segurados, diferenciando os segurados obrigatórios dos segurados facultativos. Quem são os segurados obrigatórios? Lembrando que nós vimos que são 5 as espécies de segurados obrigatórios. Primeiro, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Então, são esses 5 que são os segurados obrigatórios, de acordo com o artigo 11 da Lei 8.213 de 91. Já o segurado facultativo é aquele que, se não incluído como segurado obrigatório, ele, então, faz jus a contribuir de forma facultativa. Uma observação que eu coloquei, apesar do texto legal falar que é o maior de 14 anos, nós sabemos que depois das alterações da Constituição, na emenda 20 de 98, hoje são os maiores de 16 anos que podem contribuir como facultativo. Então, temos aí os beneficiários, que são os segurados, os dependentes. Os segurados se dividem em obrigatórios e facultativos. Depois deste momento, fomos tratar a respeito das prestações previdenciárias, que se dividem em benefícios e serviços. Primeiro, os serviços são disponibilizados tanto aos segurados e dependentes, que são o serviço social e a reabilitação profissional.
Já no momento que tratamos dos benefícios, destacamos bem a quantidade de benefícios previdenciários que são colocados à disposição, tanto dos segurados quanto dos dependentes. Quanto aos segurados, nós temos 8 benefícios. Lembrando, são 4 modalidades de aposentadoria, que começa pela aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Depois nós vamos ter o salário família, salário maternidade, que são mais 2 outras espécies. Depois nós temos o auxílio acidente e a pensão por morte quanto aos dependentes. Diante disso, da aula de hoje, que nós estudamos os auxílios, os benefícios previdenciários, de forma geral, vimos a quantidade que eles são, é importante a gente finalizar na aula de hoje já destacando a importância desses auxílios que nós temos, desses benefícios para o segurado. Por quê? Nesse momento de dificuldade que tanto o segurado quanto a sua família enfrenta, nós vamos ter essa garantia que a nossa legislação dá ao segurado do RGPS. Então, são muitos os benefícios, muitas vezes nós não lembramos, fala assim, a pessoa não tem carteira assinada, trabalha como um autônomo, que deveria contribuir individualmente, mas ele fala, eu não quero contribuir não, o INSS não me dá nada em troca. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E o dia de amanhã, ele tem que ser garantido pelo regime geral, porque no momento que você estiver doente, não adianta mais você se vincular, porque aí a sua doença vai ser pré-existente. Então, aí está a importância de nós contribuirmos ao regime geral de previdência social. A aula de hoje está finalizando. Na aula de hoje nós podemos tratar sobre os benefícios previdenciários do RGPS, lembrando que o tópico da nossa semana é sobre as aposentadorias do RGPS. Eu dei essa visão geral sobre os benefícios como um todo, para que a partir da próxima aula nós possamos tratar sobre as aposentadorias em si. E na aula que vem nós vamos destacar 2 modalidades das aposentadorias: a aposentadoria especial e a aposentadoria por invalidez. Então temos 2 das espécies que serão tratadas já na próxima aula. Na terceira aula já será a aposentadoria por idade. Na 4ª aula será a aposentadoria por tempo de contribuição e o fator previdenciário. Sendo que na 5ª aula nós vamos tratar de alguns institutos muito importantes relacionados à aposentadoria por tempo de contribuição, que algumas vezes é até um tanto quanto desconhecido para nós, que seria a regra 95/85, ou até mesmo do projeto de 105/95, a desaposentação, entre outras situações. Então, ficamos por aqui e até mais. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.